Bom dia, nono ano. Vamos à semana 1 do PET 4? Essa semana a gente vai falar sobre história em quadrinhos. As histórias em quadrinhos integram os 11 tipos de arte reconhecidos pelo mundo. São muito apreciadas pelo público jovem por ser uma maneira despojada e divertida de contar histórias. História em quadrinhos, que pode ser chamado de HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal, né, uma do ladinho da outra. Essas histórias possuem os fundamentos básicos da narrativa, ou seja, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas, intenções diferentes, dependendo do formato. Tá acontecendo alguma coisa, ou tá gritando, ou tá pensando, né? Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal. Balões com linhas tracejadas indicam que o personagem está sussurrando. Quem apresenta um contorno em forma de nuvem aponta pensamentos. Balões com traços pontiagudos exibem gritos. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir sons. Por exemplo, cabrum, quando é um som de trovão, tic-tac, quando é um som dos ponteiros de um relógio, entre outros. Também é bastante explorado o uso de letras de tipos diferentes e sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o leitor. Os suportes mais usados para a publicação das histórias em quadrinhos são os jornais, as revistas e os gibis. Aí vai ter um texto aqui falando sobre a origem, onde que surgiu, como que surgiu as histórias em quadrinhos. E depois vai falar sobre as histórias em quadrinhos no Brasil, que a primeira revista se chamou Tico Tico e foi publicada em 1905. Foi idealizada por um artista chamado Renato de Castro, que foi influenciado por uma HQ francesa. E teve como personagem mais popular o Garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação da Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Então tá aí os personagens da Turma do Pererê, né? Foi também na década de 60 que surgiu as histórias em quadrinhos mais conhecidas do Brasil, que é a Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada pela ditadura militar e só voltou a ser publicado em 1975. As histórias em quadrinhos pelo mundo estão presentes no mundo todo, existem vários personagens emblemáticos, e uma delas é a Mafalda, que é a criação de um cartunista argentino. Nessa tirinha, essa garota que tem uns 6 anos de idade, que eu adoro, possui um pensamento reflexivo e questionador acerca da realidade mundial, sempre trazendo um ponto de vista humanista sobre as situações. A Mafalda é muito conhecida na América Latina e na Europa e se tornou um símbolo argentino. Aí tem uma tirinha da Mafalda. E aí mostra o que você aprendeu e responda. O que é arte? O que é a arte da história em quadrinhos? Explique com suas palavras. Número 2. Qual é a origem das histórias em quadrinhos? Faça um breve comentário evidenciando as características da HQ. Então você vai dizer qual que é a origem e quais são as características. Identifique e assinale a opção correta sobre a história em quadrinhos no Brasil. A primeira revista brasileira foi... E aí você vai colocar aqui para mim qual dessas que foi. Agora que você conhece a história e as características da história em quadrinhos, vamos produzir uma HQ? Use sua criatividade, escolha um tema e faça com capricho. Não se esqueça de colocar um título. Então você vai fazer aqui alguns quadrinhos para mim, uma historinha rápida, pode ter 2, 3 quadrinhos ou quantos vocês quiserem, tá? Quem tá fazendo no PET pode fazer nesse espacinho aí, mas se o espaço for pequeno, pode fazer no caderno mesmo e mandar a foto da folha do caderno. E quem tá fazendo no caderno já tem espaço à vontade, né? Então, bons estudos e até semana que vem.